Essa manchete é direcionada ao meu amigo Wesley Fernandes, que não entendeu o que eu falei no podcast sobre a situação jurídica do secretário Léo Gases. Ele publicou um vídeo e antes de publicar o vídeo ele me procurou no privado e falando a mesma coisa no privado e no vídeo. Aí eu pontuo no vídeo, ele tenta justificar que ele se relaciona com todo mundo e que ninguém estabelece a pauta dele, como se eu tivesse dito no meu podcast que a matéria que o Easy veiculou sobre a rejeição de um recurso do Léo Gases no STJ tenha sido encomendada ou por Tatu, Branca Mota ou Sávio Saboia, é totalmente equivocada. Ele está entendendo isso, mas não falei isso. E todos entendem que eu me refiro aos puxa-sacos de Tatu, Sávio e Branca Mota. Para vocês, puxa-sacos de Tatu, Sávio e Branca Mota, deixarem de lado essas matérias do Wesley sobre o Léo Gases e colocar os seus candidatos para trabalhar. É exatamente isso que eu disse. Não tem absolutamente nada a ver, ou não tem a menor possibilidade de confundir com qualquer insinuação que foi um dos 3 candidatos que recorreram ao Wesley. Eu fiz uma crítica aos 3 candidatos e falei para os puxa-sacos dos 3 candidatos pararem de se abraçar nessa inelegibilidade do Léo Gases. Por que eu falei a matéria do blog do Wesley? Porque rigorosamente ele é o único veículo de comunicação de Bom Jesus que faz a cobertura constante da situação jurídica de Léo Gases. Não é a primeira vez que o Wesley posta a matéria sobre as tentativas de Léo Gases de anular a sua condenação. E é o único. Tem pelo menos 3 reportagens, 3 últimas derrotas que o Wesley sofreu desde a época que o Thiago Rangel era solto, falando. Então, os puxa-saco de Branca, Sávio e Tatu, torcendo para o Léo Gases ficar fora da eleição de 24, se abraçam as matérias sobre o Léo Gases no blog do Wesley. Porque nenhum outro blog publica essas matérias. É isso que eu quis dizer. Aí o outro ponto, o Wesley teve a disfarçatez de falar que ele apenas noticiou uma decisão do STJ, mas não noticiou que o Léo está fora da eleição de 28. Como não, cara pálida? Se você, associando a decisão do STJ, você traz a informação que você recebeu de gente do grupo político de Léo Gases, que essa decisão desmobiliza todo mundo e desanima sobre a candidatura de Léo Gases, como não associar? Aí você não está conseguindo interpretar aquilo que você mesmo escreveu. E aqui está a relação dos crimes da esfera penal, porque o Léo Gases está inelegível, não por conta de crime eleitoral ou por conta de qualquer mutreta na prefeitura, que cai na lei de improbidade administrativa. Ele está inelegível por conta de uma ação penal, criminal. E aqui diz os 4 tipos de crimes que resultam em inelegibilidade depois do trânsito julgado. 1. Crimes contra a administração pública ou a fé pública. E a fé pública. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Crimes contra a vida e a dignidade sexual. Infrações praticadas por organizações criminosas. Das 2 condenações, dos 2 crimes que o Léo Gases foi condenado, apenas o furto de energia elétrica se enquadra aqui crimes contra a administração pública e a fé pública, que foram 4 anos de inelegibilidade. Agora, furto de sinal de TV a cabo não se enquadra em nenhum dos 4 aqui. É crime de menor grau lesivo ou crimes que atentam contra o patrimônio ou interesse privado, que é o caso dele. A pena foi maior porque a dimensão do crime foi muito maior que o furto de energia. O furto de energia era de um poste que alimentava 50 residências com sinal roubado de internet. Então a proporção do que furtou da internet e do que furtou da energia ocasionou a pena maior, de 4 anos. Porque se fosse enquadrado nesses 4 crimes, aí sim ele seria inelegível por 8 anos. Mas não se enquadra nesses 4. O furto de sinal de TV a cabo não se enquadra nos crimes previstos em lei que ocasionam inelegibilidade. Não adianta postar jurisprudência. Posta a lei. É a lei que tem que ser postada. Jurisprudência de julgamento viciado do STF, às vezes, é conveniente. Posta a lei. A lei é clara, está aqui. Então que fique claro, eu sou responsável por aquilo que eu falo e que eu escrevo. Não por conta de cabeças limitadas entendem.